Já estamos ao vivo, torcedor atleticano, Instagram, ACG Oficial, você também pelo YouTube, Dragão TV, coletiva de imprensa, técnico Rafael Guanais, já posicionado aqui após a vitória 2-1 para cima do Abecate de virada aqui no estádio Antônio Ascioli. Vamos às perguntas. Rafael, boa noite. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. O Atlético conseguiu a vitória hoje, mas o desempenho dentro de casa se repetiu de algumas outras partidas um pouco abaixo. Por que o Atlético continua tendo tanta dificuldade nos jogos dentro de casa que ele tem que propor o jogo? Boa noite a todos. É uma tônica que se repete realmente pensando em si na parte final do campo ali para a gente terminar. Então, mais volume de finalizações, mais volume de término. Em todos os jogos a gente tentou propor, inclusive o passado. Então, uma característica que a gente quer desenhar para a equipe, né? E aí precisamos dessas soluções no último terço para que a gente possa ter mais finalizações. Guanais, boa noite, ao vivo. Queria que você fizesse assim, um comentário em relação a essas coisas do futebol, né? Porque tivemos o primeiro tempo que deixou a desejar, você faz uma mudança ali, coloca o Alejo na lateral, aí o gol da Abecate sai em cima, porque o Romão tem mais características de defesa do que o Alejo, aí o jogador da Abecate aproveita, mas o jogador ele se encontra e marca um golaço desse no final. As voltas que o futebol dá no mesmo jogo, eu queria que você comentasse. Perfeito. É que eu não tenho a adivinhação ali. A gente tem o pensamento e a tentativa. E tem outras coisas que acontecem no dia a dia que a gente não precisa ficar falando, mas, por exemplo, o Romão teve um dia horrível ontem, né? Então, passou mal, não conseguiu participar do treinamento, estava extremamente desgastado e era uma mudança certa para o jogo, né? Então, naquele momento, era uma das alternativas que a gente poderia fazer e precisa correr riscos mesmo. A gente está atrás do placar, precisava de mais soluções, como eu falei, contra uma equipe muito fechada, a gente tentando explorar as combinações mais pelos lados. Ele já fez essa função muito bem em outras oportunidades, o ano passado, inclusive, e aí vai ter dificuldade numa fase do jogo, e aí vai ter, talvez, soluções para outros momentos, mas isso são coisas do futebol e por isso que é um esporte tão apaixonante, e graças a Deus terminou bem para nós e para que a gente possa continuar, né, muito jogo em cima de jogo, pouco treino, então, para que a gente possa ir tendo os resultados e buscar evolução para a equipe também. Boa noite, professor Igor Oliveira, Rádio Band News FM, Feras do Esporte. Professor, primeiramente, parabéns pela vitória. Nesta noite aqui, nós vimos um Atlético um pouco diferente. 4 jogadores considerados titulares absolutos não estiveram em campo. Queria que você explicasse a situação desses 4 jogadores, por que eles não vieram para o jogo, e o que você achou do comportamento da sua equipe sem esses jogadores, principalmente sem o camisa 10 Shailon, que vinha sendo titular em praticamente todos os jogos do Atlético nesse ano. Os jogadores estavam com a recuperação baixa, acusaram ali um risco maior de lesão, é o que vem acontecendo com todo mundo, pouco intervalo de um jogo para o outro. Os jogadores que estão chegando estão sendo inseridos também, então um risco grande ali, então a gente fez essas opções para o jogo de hoje, justamente para não aumentar a possibilidade e uma equipe que precisa se fortalecer sempre e independente de quem esteja ali, a gente procurar ter um bom desempenho. Qual que é a segunda? A outra pergunta? Sobre o Shailon, que era o jogador que vinha sendo titular em praticamente... O Shailon é o que, se eu não me engano, é o que tem mais minutos. Ele e o Alex, agora o Alex, é o jogador que tem mais minutos jogados, acusou um pouquinho um desgaste maior, né, e uma recuperação que não foi plena desse último jogo. O jogo do Goiás é um jogo que tem uma demanda emocional e mental maior, então, normal. O importante é que quem entrou, se esforçou, né? Se a gente foi bem, não foi bem, se não conseguiu resolver determinados problemas, mas a atitude estava ali em relação ao esforço, em relação à busca de não desistir mesmo com o placar adverso, e aí a gente, por mérito, sai de campo vitorioso. Guanais, boa noite. Boa noite. Os treinadores sempre dizem o seguinte, me parece que é uma coisa real. Quando está vencendo, não está tudo certo. Quando está perdendo, não está tudo errado. O Atlético vem de 2 vitórias consecutivas. Você acha que o Atlético está realmente evoluindo ou ainda algo pendente com relação ao que o Atlético está desenvolvendo dentro de campo, mesmo tendo conquistado a vitória hoje contra o Abecate? É isso que você esperava do Atlético nesse momento?
A sua pergunta é boa até a parte final. Aí acho que não tem nenhuma equipe que você fala assim, está jogando um futebol brilhante, né? Até porque tem pouco tempo e o jogo ele é entendido de diversas formas, não só, por exemplo, como um jogo como esse, que a equipe que a gente precisa de muito repertório para a parte final do campo. Então a gente jogou praticamente o campo todo em cima do adversário, com muitos jogadores deles atrás da linha da bola, e essas combinações para que a gente possa terminar mais. É a mesma conversa de jogos anteriores. Algumas coisas a gente está fazendo muito bem, acredito que a gente fez um jogo contra o Goiás estrategicamente, defensivamente muito bom, tentamos colocar a bola no chão, fizemos aquilo que o jogo pedia, e hoje a gente teve dificuldade nesse terço final. Então esse ponto é um ponto nosso de atenção e de melhoria. No restante, a gente tem evoluído, tem buscado compreender, agora com mais alternativas também. Então, é importante essas 2 vitórias para que a gente possa olhar adiante. Boa noite, Rafael Tandara Reis, TV Sucesso Band. Já avisando a sequência do campeonato, o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas e no domingo enfrenta o Anápolis. O que vocês esperam dessa partida diante do líder da competição? Um jogo pesado, um jogo difícil, né? O Anápolis liderando a competição. Já estudamos a equipe deles, então, até pelo histórico recente, pelas contratações, pela sequência do elenco também. Então, a gente pensa que vai ter um jogo parelho, e eu acredito que uma equipe que vai tentar jogar um pouquinho mais, né? Então, vai sair um pouco mais de trás, pode ser que ceda alguns espaços para que não fique só uma situação de jogo, né? Até em alguns momentos o Abecati conseguiu ter um pouco mais a posse e nos forçou a trabalhar, a defender um pouco mais baixo e, por consequência, gerou alguns espaços que a gente poderia ter aproveitado para contra-atacar. Então, eu acredito que o Anápolis venha jogar um pouquinho mais. Guanais, boa noite. Parabéns pela vitória, né? Boa noite. Qual o tamanho do peso que sai das costas depois da primeira vitória aqui no Ascioli, que estava sendo tão cobrada, né? É muito importante. E vou te falar que, principalmente pelo jeito que foi. Pelo jeito que foi. A demonstração uma valorização muito grande do elenco em relação à união que está sendo formada ali dentro, né? Então, ali dentro a gente está tendo muito apoio, jogadores, comissão. Então, a gente está conseguindo superar algumas situações para poder ter resultado, para poder... A gente queria muito vencer em casa, dar essa vitória para o torcedor. Talvez não tenha sido brilhante, mas com certeza foi eficiente. Guanais, boa noite. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Ter resiliência ali até os minutos finais. Como foi ter essa resiliência? E eu queria também que, se você puder falar sobre aquele momento da explosão do gol do Alejo, porque a gente percebeu que foi uma explosão aqui. Muito bom. Ótima pergunta. Isso é algo que parece que, às vezes, a gente que está ali, principalmente os jogadores, né, que tem que lidar com muita tomada de decisão, execução técnica, tudo que é a dinâmica relacionada à dimensão tática, e aí você tem que lidar com, muitas vezes, os aspectos emocionais também, que como a gente está nessa profissão, exige muito dessa palavra que você falou, né, de suportar, né, principalmente quando começa a pegar no pé mais de um ou de outro, do treinador, um jogador ou outro a mais, tal, mas a equipe como um todo ela sente, né? Então foi mais uma barreira que a gente conseguiu superar, conseguimos vencer um jogo grande no jogo passado, hoje vencer um jogo em casa e, como você falou, saindo atrás do marcador e tendo força para virar, isso é mais um componente que fortalece a equipe. Obrigado, técnico Rafael Guanais. Finalizada a entrevista coletiva. Atlético 2, Abecati 1, aqui no estádio Antônio Ascioli. Boa noite, torcedor atleticano.